Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista. E para a gente continuar, né, os assuntos, a gente tem que entender uns conceitos importantíssimos sobre o algoritmo de regressão logística. Veja, antes a gente tinha uma função que somava os valores, né, e aí, após uma multiplicação, a gente obtia ali um valor, certo? Só que agora a gente tem que ajustar isso para os nossos valores serem no máximo 1 e no mínimo 0. Porque não é um algoritmo de classificação. Então, ou é sim ou é não, ou é gato ou é cachorro, ou tem câncer ou não tem, ou tá grávida ou não tá grávida. Então, a gente está prevendo essas coisas agora. Como é que a gente ajusta isso? Aí existe uma função de sigmoide. O que é essa função de sigmoide? É basicamente o seguinte. A função de sigmoide ela diz o seguinte: é 1 sobre 1 mais Euler elevado a menos o valor que está aqui dentro do parêntese. E aí, quais são as peculiaridades, acho que agora eu acertei, disso aqui? Bom, é que quando o limite de x tende a menos infinito, isso aqui é zero. Ou seja, se o valor for muito negativo de x, tende a zero. É por isso que a gente coloca um sinal de menos aqui, tá? É para poder fazer mais sentido. Quanto menor o valor de x, mais improvável de ser. Quanto maior o valor de x, mais provável de ser. Então, ou seja, quando o limite de x é mais infinito, isso aqui é 1. E quando o limite de x, e quando x é zero, isso aqui é a incerteza, é 0,5. Aí você pode comprovar isso aqui? Posso. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. 1 sobre 1 mais Euler elevado a menos infinito. Ou seja, 1 sobre 1 mais Euler elevado a menos menos infinito. Ou seja, mais infinito. 1 sobre infinito, né? Que isso aqui tende a infinito. Ficaria, assim, não é muito correto falar assim, mas 1 sobre infinito é o quê? É zero. Então é por isso que daria zero. E o outro seria o quê? Seria 1 mais 1 dividido por 1 mais 1 dividido por Euler. Então seria o mesmo que seria o seguinte, no outro exemplo, né? 1 sobre Euler elevado a menos infinito. Aí ficaria 1 sobre 1 mais 1 sobre Euler elevado ao infinito. Aí, isso daqui ocorre o quê, né? É como se... Como é que eu digo? Como é que eu digo isso? Peraí. Isso aqui, 1 sobre infinito, ia virar zero. Aí ia ficar 1 sobre 1, que dá 1. Aí é por isso, em resumo. E quando for zero, ia ficar 1 sobre 1 mais Euler elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1, certo? Então ficaria 1 sobre 1, 1 sobre 1 mais 1, que é consequentemente 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5. Então, assim a gente comprova essas nuances da sigmoide. Aí beleza. No nosso contexto, né? Quem é X, quem é Y, quem é W? O que é isso? O que é isso? O que é que isso aí representa, né, pra gente? Porque, né? O que é que isso aí quer dizer? Tanta coisa doida. Meu Deus do céu. Vamos lá. O nosso Y
é justamente esse valor, de 0 a 1. Então, o nosso y previsto agora é igual a justamente essa sigmoide, só que ela recebe por parâmetros o x minúsculo transposto w. Por que o x minúsculo? Lembra lá da nossa aula de vocabulário? Lá atrás. Que eu disse, eu acho que eu tenho aqui inclusive. Tem uns 14 pente aqui. Eu disse a você lá atrás que um x minúsculo amostra, ele é escrito dessa forma. Ou seja, isso aqui é uma coisa o que, por exemplo? Nesse exemplo, seria d por 1, certo? E ele transposto é uma coisa 1 por d. Então, voltando lá para o nosso exemplo agora, se isso aqui é uma coisa 1 por d, isso aqui é uma coisa d por 1, então obtém um único valor, né, que é 1 por 1. Ou seja, isso aqui é só... Você faz uma sigmoide dessa para cada pessoa, por exemplo. Cada pessoa você vai fazer uma sigmoide. E cada sigmoide vai te resultar uma coisa. Então, por exemplo, primeiro y resultou o quê? Deu 0. Tem que prever que a pessoa, por exemplo, não vai estar grávida. Se ele acusar que foi 1, então a pessoa está grávida. Entende? É por conta disto. E aí vamos lá. Então assim, a gente aplicando essas propriedades, a gente tem a função da sigmoide. Eu vou desenhar um gráfico dela aqui, não que eu seja um bom artista, né? Mas você teria o seguinte, é uma coisa mais ou menos assim, é uma curva do S. Eu desenhei errado, né? Que, veja, ela tem que fazer um ponto de interseção ali no zero. Não é nem no zero aqui. Aqui é para ser o ponto 0,5, tá? Enfim, aqui no meio é o ponto 0,5, aqui é no máximo 1 e aqui é no máximo 0. E a gente tem um ponto, veja, a gente tem a curva da sigmoide. A gente tem a curva contrária da sigmoide, que é um negócio assim. Aí por quê? Por que a gente não pode só ter uma curva? Por que tem que complicar tudo, né? Aí vamos explicar por quê. Basicamente é o seguinte. Se eu tenho um gráfico, se eu tenho uma curva aí que me indica a probabilidade do sucesso, né? Sim, sucesso, Bernoulli tem tudo a ver. Então, se você está perdido em Bernoulli, volte, que você tem que saber. Veja o exemplo da moeda, veja o exemplo do sorvete, do milkshake, tem que saber. Então, se a gente tem um gráfico que corresponde ao sucesso, a gente também tem um gráfico que corresponde ao fracasso. Então, se por exemplo aqui tem 100% de chance de sucesso, aqui tem 0% de chance de sucesso ou 100% de chance de fracasso. São apenas duas formas de escrever, uma em função de sucesso e outra em função, né, de fracasso. E aí, vamos avançar um pouco. E para representar isso, eu vou utilizar um neurônio. Como assim? Deixa eu dar o seguinte exemplo aqui. Vamos usar o exemplo dos apartamentos, que eu achei bem intuitivo. Então, imagine o seguinte: você tem um neurônio aqui, que ele vai receber a seguinte amostra: do apartamento X, do primeiro apartamento. Então, e a gente vai introduzir um conceito novo, que eu devia ter mencionado há muito tempo atrás, mas é o bias. O que é um bias? Em resumo, eu vou dizer aqui o que é um bias graficamente, que fica mais intuitivo. F de x é igual a x, certo? Então é uma função identidade.
Agora, e se f de x fosse igual a x mais b? Aí você teria uma coisa basicamente assim, ó. E por que isso é interessante? Vou dar exemplo dos apartamentos. Imagine que todo apartamento não vai custar R$ 0, né? Todo apartamento custa ali um precinho, sei lá, a partir de uns R$ 50.000, né? Então é bom que o seu ponto de partida seja que pelo menos não. Todo apartamento ali custa pelo menos 500 mil, pô, 50 mil. Não vai ser R$ 0. Não é um bom ponto de partida. Então, ao inserir um bias, você garante um bom ponto de partida, um bom ponto de começo. Por isso que é importante você dedicar, por exemplo, o primeiro espaço aqui de sua. Por exemplo, aqui é um exemplo de apartamento, certo? Esse elemento aqui será sempre 1, porque isso aqui só vai multiplicar pelo valor do bias, que será o primeiro componente do W. Por exemplo, o W0 é o bias. E o x0 é só para acompanhar este bias. Então, vou chamar isto aqui de bias. Vou chamar isso aqui de metros quadrados. E aqui de quantidade de quartos. Então, vamos lá. Aí vamos passar isso aqui tudo para a sinapse. O que é que vai ocorrer? Vai ser basicamente o seguinte. O valor de x0, que é 1, iria passar, né, com o W0. Aí o valor do x1, que é 120, iria ser submetido ao W1. E o valor do x2, que é o 3, seria submetido ao W2. Que aqui é x0, x1 e x2, certo? Então, o que é que o Neurônio está fazendo? Está fazendo o somatório do x transposto W. E onde o termo geral é xi, wi. Então ele está basicamente fazendo a combinação de tudo isso, certo? E isso vai dar um resultado. Você ia pegar ele, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui, que eu fiz aqui. Por exemplo, ao juntar todos eles, e vamos dizer que a matriz do W é a seguinte, ó. É menos 8, menos 0,05 e 0,4, certo? Você tem isso daqui. Então, você ia fazer só a multiplicação. Pega isso aqui transposto, multiplica por esse. Aí, ao fazer o cálculo, você obtém um valor de, por exemplo, menos 0,8. De menos 0,8. Não sei nem se eu tô... deixa eu ver aqui. De menos 0,8. Ou seja, esse valor seria submetido aqui na função da sigmoide. Aí vamos partir do pressuposto que isso aqui deu, por exemplo, 1 sobre 1 mais Euler elevado a menos esse componente aqui, certo? O menos 0,8. Percebe que foi menos 0,8? Se 0 está 0,5, então abaixo de 0 vai dar menor que 0,5. Então isso aqui é uma coisa menor que 0,5. Que calculando, se dá 0,31. Aí vamos supor que meu limiar é de maior ou igual a 0,5. Ou seja, tudo que for maior ou igual a 0,5 é 1. Tudo que for abaixo de 0,5 é 0. Não foi 0,31? Vamos supor que esse único neurônio aqui estava prevendo se um apartamento ia ser considerado caro ou não. Aí ele deu 0,31. Aí eu disse, o limiar é quanto? 0,5? Ou seja, se for menor que o limiar, né? Então
não é caro. Então, o maior apartamento não é considerado caro. Então, a função da sigmoide, o seu y, iria te retornar o quê? Valor de zero. Aí, a gente teria isto, né? Esse detalhe. Aí agora, e fica também uma dica. Isso aqui é um único neurônio. Isso aqui é para ver se é caro ou não. O que é uma rede neural? Imagina você ter vários neurônios desse. Onde, por exemplo, isso aqui é um único neurônio. Aí você tem, isso aqui é de preço, isso aqui é de, sei lá, bairro de luxo, imóveis, enfim. Aí você pega todos esses neurônios e faz dois neurônios receberem eles. Aí você pega mais outro neurônio que recebe esses daqui. Então assim, você tem toda uma rede neural, onde esse aqui pode prever uma coisa baseado nesse, baseado nesse, que é baseado nesse, que é baseado nesse, que é baseado nesse, que é baseado nesse. Então, você tem aí uma rede neural, é assim que funciona, tá certo? Tudo isso aqui é para um único neurônio, tá? Que a gente fez? Pois é. Haja cálculo. E ok. Falar de odds, de odds rate, é bom eu citar, né? Eu citar não, eu demonstrar jeitos diferentes de escrever a mesma fórmula de sigmoide. Veja, a fórmula de sigmoide a gente viu que é 1 sobre 1 mais Euler elevado a menos xi transposto W. Se a gente multiplica o numerador e o denominador pela mesma coisa, continua igual. Então vamos fazer o seguinte: Euler elevado a xi transposto W dividido por Euler elevado a xi transposto W. Porque isso aqui não muda o resultado, né? O que é que ia ocorrer? O numerador ia ficar Euler xi transposto W dividido por esse vezes esse, menos 1. Veja, isso aqui é menos, isso aqui é mais, ia ficar zero. Euler elevado a zero, né? Porque se é a mesma base, somos expoentes. Aí isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, ele se corta e fica zero. Isso aqui dá 1. Aí esse aqui vezes esse aqui, vai ficar o quê? 1 mais Euler elevado a xi transposto W. Então, é só um jeito diferente de escrever. E a outra função, ou seja, isso aqui é da sigmoide, né? E a função contrária da sigmoide, ou seja, 1 menos isso daqui. 1 menos 1 mais Euler elevado a menos xi transposto W. Então você pode fazer o seguinte, né? Você pode pegar o termo daqui de cima e multiplicar. Veja, 1 sobre 1 é o mesmo que 1 mais Euler elevado a menos xi transposto W dividido por 1 mais Euler elevado a menos xi transposto W. Então, vou escrever da seguinte forma: 1 mais Euler elevado a... Vou escrever só x, tá? Que dá um trabalhinho. 1 mais Euler elevado a menos x. Isso aqui com menos 1 sobre Euler elevado a 1 mais... Oh, meu Deus. 1 mais Euler elevado a menos x. Aí resolver no numerador, ia ficar o quê? Um positivo com um negativo. Zero. Ia ficar então Euler elevado a menos x sobre 1 mais Euler elevado a menos x, que você poderia também multiplicar por Euler elevado a x sobre Euler elevado a x, e você obter o que então? Positivo com negativo se cortam, né? Mesma base. 1 com menos 1 dá 0, né? Então o numerador ficaria 1. E embaixo ficaria mesma coisa, ou seja, 1 mais Euler elevado a x. E olha que curioso. Essa aqui é a função da inversa sigmoide. E olha a função da sigmoide. Percebe que, assim, já era intuitivo na verdade, né? Mas percebe que uma é só a inversa da outra? Então, por exemplo,
1 menos a inversa sigmoide é na verdade igual a sigmoide, só que trocando o parâmetro x pelo seu negativo. E a gente chega nessa conclusão. Beleza, legal. O que temos mais? Temos agora o conceito de odds. O que é odds, né? Não sei se esse vídeo está muito grande. Não, tá não. Então vamos lá. O que é odds? Odds é as chances. Vamos dar exemplo com moeda. Tu tem uma chance de tirar coroa para uma chance de não tirar coroa. Então tu tem um total de o quê? De 1 para 1. 50 a 50. Certo? Traduzindo, a gente pode reverter isso para a probabilidade como, né? Você pega a sua chance de sucesso, 1, e divide pelo total. 1 mais 1, 2. Ou seja, você tem 50% de chance. Outro exemplo que eu gosto de citar é de que, por exemplo, você tem 99 chances de vencer para uma de perder. Então, você tem qual probabilidade, né? 99 sobre 99 mais 1, 100. Isso aqui dá igual a, né, 0,99, que é 99%. Bacana. Então, odds é a chance de ter sobre a de não ter. São as suas chances de sucesso comparada a de não sucesso. Então, vamos pegar, ou seja, e pegando a forma da sigmoide, né? É a sigmoide de x dividido por 1 menos a sigmoide de x. E aí, olha só o que é que a gente vai ter. Vamos usar duas fórmulas que a gente tem para deixar o cálculo mais fácil. Então, por exemplo, a gente tem o seguinte, que a sigmoide de x, eu vou usar essa fórmula daqui, para ficar mais fácil meu cálculo para mim. Euler elevado a xi transposto w, dividido por 1 mais Euler elevado a xi transposto w. E a fórmula da contrária da sigmoide, eu descobri que essa daqui. Ela não está dividindo, então basta inverter o numerador com o denominador e passar multiplicando. Então, 1 mais Euler elevado a xi transposto w sobre 1. Aqui passa multiplicando, aqui dividindo, então você obteria o que? Euler elevado a xi transposto w. Então, nesse contexto, quando você aplica a odds, a chance de ter para não ter, utilizando essa função da sigmoide, então o seu odds sempre será de quê? De Euler elevado a xi transposto w. Onde essa expressão xi transposto w pode ser, por exemplo, o seguinte: Euler elevado a w0 vezes x0, que o x0 é sempre 1, com mais x1 w1, com mais x2 w2, e por aí vai. Então, é só um jeito diferente de escrever. Aí, tem um exemplo que isso aqui pode estar confuso para você. Então, eu gosto de dar um exemplo aqui que o professor ensinou em sala, que é um exemplo muito bom, que é a dos cigarros, né? Que é com a enfisema. Bom, imagine que tem a doença pulmonar, enfisema, e a gente tá avaliando da seguinte forma. Veja, imagine o seguinte: você tem 3 pessoas. A primeira pessoa, ela fuma nenhum cigarro. A segunda pessoa fuma um cigarro por dia e a terceira pessoa fuma 2 cigarros por dia. Por que aqui tem um? Porque aí é o bias. Você vai me perguntar, mas por que tem bias? É porque é o seguinte, eu estou partindo do pressuposto que por mais que a pessoa seja saudável, dedicada e tudo mais, ainda assim ela pode ter enfisema, só pelo fato de respirar, de existir. Então eu coloco o peso do bias só para não dizer que tipo assim, se a pessoa nunca fumou, então impossível ela ter enfisema.
Porque não é verdade, né? Tem gente que tem enfisema sem mesmo fumar. Não pode ocorrer. Por isso eu dedico esse espaço agora a ser o bias, certo? Então vamos continuar aqui. Aí beleza, a gente tem isso e vamos pegar um vetor W. Vetor W e nele eu vou ter os seguintes pesos: de 1 e de 2. O que é que isso quer dizer? É que é o seguinte, o bias é de 1, né? O W0 é de 1. E para cada cigarro aumentado, você vai aumentar em 2. Aí você vai dizer, como assim, né? Por exemplo, nesse contexto aqui, qual é a odds dessa pessoa ter enfisema, certo? Qual é a chance dessa pessoa ter enfisema para de não ter? Lembra que o cálculo é Euler elevado a x transposto W, que é o mesmo que isso? Ou seja, Euler elevado a W0, que é 1, com mais 2 vezes 0. Então, essa pessoa tem Euler elevado a 1 por 1. Ou seja, essa pessoa tem 2,718 chances de ter enfisema para uma de não ter. E a segunda pessoa, ela vai ter então o que? Euler elevado a W0, ou seja, 1 mais x1W1, ou seja, 2 vezes 1. Essa pessoa tem Euler elevado a 3 chances de ter enfisema para uma de não ter. Ou seja, essa pessoa tem 20 chances de ter enfisema para uma de não ter. E a terceira pessoa, ela vai ter Euler elevado a W0 mais x1W1, que é o mesmo que o quê? 1 com mais 2 vezes 2, ou seja, Euler elevado a 5 para 1, ou seja, essa pessoa tem 148 chances de ter enfisema para uma de não ter. Percebe aí que vai aumentando, né? E se você parar para pensar, toda vez que eu insiro mais um cigarro na equação, eu multiplico as minhas chances de ter enfisema por Euler elevado ao quadrado, né? E é justamente isso que o odds ratio se propõe a fazer. Por exemplo, o odds ratio é comparar uma odds com a outra, alterando algum valor ali. Por exemplo, vamos fazer o odds ratio de uma pessoa que decidiu fumar um cigarro a mais. Então você vai pegar a odds dessa pessoa e inserir um cigarro a mais na equação. Então você teria, por exemplo, o odds de x mais 1, de x1 mais 1, ou seja, você está pegando a primeira pessoa. O cenário que uma pessoa que não fuma nenhum cigarro. E ela decidiu aumentar mais um cigarro. Comparado com a odds dela de antes. Ou seja, dela fumando nenhum cigarro. Aí o que é que vai ocorrer aqui? Você vai pegar a odds da pessoa. A odds a gente viu que é Euler elevado a, por exemplo, W0 mais... Aí vai ser o que? X1 mais 1 multiplicado por W1 dividido por quem? Euler elevado a W0 com mais x1 W1. Se você resolver isso aqui, né, ficaria o quê? Euler elevado a W0 vezes Euler elevado a x1 W1 vezes Euler elevado a W1 dividido por Euler elevado a W0 vezes Euler elevado a x1 W1. Percebe que esse corta com esse com esse, a única coisa que sobra é este, que é o Euler elevado a W1. E quem é Euler elevado a W1? Quem é W1, né? É o 2. Então, eu estou dizendo que essa pessoa vai multiplicar sua chance de ter enfisema em Euler elevado ao quadrado. Isso é verdade? Sim. Por quê? Porque a pessoa aqui fumava 0 cigarro, certo?
Aí se ela aumentar mais um cigarro aqui na equação, ou seja, você vai pegar o valor de Euler elevado a 1, multiplicar por Euler elevado ao quadrado. Você soma os expoentes, 1 com 2 dá 3. E se, inclusive, toda vez que você insere um cigarro na equação, se você parar para perceber, multiplica suas chances de ter enfisema por Euler elevado ao quadrado. Porque a pessoa 2 que decidiu aumentar mais um cigarro na equação, justamente quando a gente calcular o odds rate, ou seja, de uma pessoa que tem uma quantidade de cigarros e decidiu aumentar mais uma, comparado ao que ela tinha antes. Então, multiplica as suas chances de ter enfisema em Euler elevado ao quadrado. E agora, depois de toda esta explicação, a gente está quase. Eu queria dizer quase no final, mas não estamos não. Então, tem um chão ainda. Tem um chão. Mas estamos lá, estamos mais perto que longe, né? Desde 9 horas da noite. Tem quantas horas já? 6 horas. Até que foi menos que eu pensei. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso, né? Vamos. Vou dar um exemplo aqui, veja. É tão longo esse exemplo, só para comprovar uma coisa aqui. Vamos lá. Lembra da fórmula do otimizador? Aquela fórmula bem imensa. Veja, a gente tem o seguinte, né? Que o WT mais 1 é igual ao WT com menos o lambda, o self-learning rate, multiplicado pela Hessiana inversa, e isso multiplicado pelo gradiente x. A gente usa os mesmos componentes da regressão linear, ou seja, as mesmas matrizes. Sabe as matrizes que a gente utilizou lá na aula 3, eu acho? Se a gente usar esses mesmos parâmetros, que recebe valores contínuos, ao invés de raciocinar melhor sobre o que realmente seria, né? A gente vai se deparar com o seguinte problema, que... Vamos lá. A equação é grande, mas... Vamos lá. Peraí, deixa eu pensar aqui. É, você teria... Bom, primeiro vamos tirar a dupla derivada disso daqui, né? Então a gente vai tirar a derivada dessa expressão de cá, certo? Você perceber, você ia ficar só com o quê, né? Que a derivada do erro é esse 2x transposto x. Aí você tira a derivada dele, em função de w, você vai sobrar o 2x transposto x. Isso aqui embora, né? Porque não tem o fator w. Aí você ia ficar com que isso aqui é 2x transposto x multiplicado, aí qual é a fórmula derivada do erro, né? Partindo do pressuposto da regressão linear, é isso aqui inverso, né? Ou seja, ele está dividindo e esse aqui está passando multiplicando mesmo. Então, seria 2x transposto x w menos 2x transposto y. E aí, perceba que esse aqui está passando dividindo e se multiplicando, né? Então esses dois podem se cortar. Isso aqui, ó, gera uma matriz de identidade. Aí ia ficar w menos... Ah, perdão, cometi uma... Acho que cometi uma gafe aqui. Espera aí. Momento, cometi um pequeno erro. Ah, sim, eu podia trazer esses dois termos em evidência, né? Ok. Podia trazer esses dois termos. Veja, aqui não tem dois, aqui tem dois. Então eu posso trazer
essa expressão toda sendo multiplicada por 2. Porque esse 2 está multiplicando todo o gradiente. Aí você corta 2 com 2. Pronto, aí ficou com isso aqui. Aí você teria W menos... Deixa-me ver aqui. X transposto X multiplicado por X transposto XW. Veja aqui esse termo, veja, a regra do chuveirinho. Você tem esse termo multiplicando por esse e esse termo multiplicando por esse. Então, isso aqui vira identidade, né? Só sobra o W e aqui fica X transposto X multiplicado, isso aqui inverso, né? Multiplicado por X transposto Y. E aí, você teria o que também, né? Isso aqui é o W da vez, né? E aqui seria o menos o lambda, né? Que eu não tenho resolvido isso não ainda. E aí, o que, que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer o seguinte. E esse lambda está multiplicando ambos os termos aqui, tá? Então, ou seja, está multiplicando não só o W, mas também esse lado da função. Ele está multiplicando a hessiana e a derivada. Então, você ficaria com o quê? Com menos hessiana ou menos lambda WT multiplicado por mais lambda de x transposto x inverso multiplicado por x transposto y. E tudo isso aqui seria igual ao W t mais 1. Você pode passar o termo que está aqui no subtraindo, somando do outro lado. Então, ficaria com o quê? Com W t mais 1 com mais lambda de W t igual a lambda de x transposto x inverso x transposto y. Ok, o que, que a gente pode fazer então aqui, né? Vamos lá. A gente pode fazer o seguinte. Deixa-me ver aqui. Isso eu escrevi mais. Escrevi. Aparentemente eu esqueci de escrever um pequeno detalhe aqui. Muda tudo realmente. Entidade WT menos lambda WT. Peço um momento aqui, por favor. Muita conta doida. Peraí. X transposto X W menos. Ah, tá. Foi lá em cima. É porque, veja, eu tinha esquecido, né? Desse W daqui, ó. Eu tava usando esse W de cá. Aí continuando. Então,
basicamente é o seguinte. Aqui eu esqueci de escrever o seguinte. Mas não se preocupe não, tá? Você que tá assistindo aí, que tá meio desesperado, espero que não, mas se tiver, não se preocupe. Isso aqui eu só quero chegar num ponto. Você não tem que entender todo o processo de construção dessa forma. Você tem que entender o final e qual é o problema dela que eu vou justificar e já vou emendar e fazer o próximo vídeo. E aí você vai entender tudo, tá bom? Mas vamos lá. Basicamente você teria isso aqui, certo? Então você pode fazer o seguinte, que veja, aqui é WT, aqui é WT também, certo? Então, o que é que você pode fazer aqui? Que o WT mais um vai receber o que é que ambos têm em comum, né? Vamos separar o fator lambda deles, que não é WT com não é WT com menos esse. Então você pode colocar lambda em evidência e aí ter o mesmo que é o que? Que é 1 menos lambda multiplicado por WT, né, daria a mesma coisa, e isso com menos o resultado da, da, da inércia. Eu errei alguma multiplicação aqui de sinal, né? Eu errei uma multiplicaçãozinha de sinal aqui. É, dá não, tá certo mesmo. Aqui fica positivo. E qual é o grande problema, né? Veja, o WT mais um, ele está recebendo ele mesmo no formato de, Veja, o que é que ocorre? Qual é o grande problema daqui? Percebe que para calcular o W novo da vez, eu não, se eu considerar que, se eu não usar lambda, eu só vou estar subtraindo. Por exemplo, se lambda for 1, ou seja, eu não estou fazendo os passos pequenos, eu descarto o WT e eu vou acabar indo direto para onde? Para o ponto, eu já vou direto para o ponto da derivada, ou seja, não estou nem usando o fator W aqui, porque aqui nem tem W. Aí qual o grande problema disso? É que como é que você vai fazer a derivada do erro e não tem o fator dos pesos aí na fórmula, né? Então, essa fórmula não serve para o nosso problema de classificação, porque justamente no cálculo da dupla derivada está me resultando que eu não tenho um W para usar. Então, é como se eu olhar só para x e para y, não estou olhando para o W. Então, que ajuste é esse que eu estou fazendo, sabe? Não faz sentido. Então, por conta dessa problemática de só pegar os valores da regressão linear, que a gente vai pensar numa nova forma de usar os conceitos todos que a gente vai ter agora e aplicar eles então aqui no contexto de regressão logística. Aí, em suma, a aula de hoje foi muita coisa, né? Acho que hoje não, né? Não, hoje é, não. Meu Deus. Então, foi tudo aqui, né? A gente viu a função da sigmoide, viu um neurônio, como é que funciona, viu as implicações de odds ratio. Então, a gente viu bastante coisa. E essa fórmula final, não se preocupe tanto com ela não, tá? De todas, o mais importante é aqui, esse lado esquerdo aqui do quadro. Isso aqui são fórmulas essenciais. Essa daqui é só para justificar que no contexto de regressão no contexto de classificação, a fórmula, o que a gente fazia com regressão linear não faz sentido aqui nesse contexto. E por isso é necessário achar outras fórmulas. Se eu não me engano, acho que estou equivocado, que é o sinal de menos mesmo. Mas o que importa é que esse algoritmo não ia funcionar. Esse otimizador não funciona no nosso exemplo. Então, ele é só para justificar que
não dá certo, ok? Porque não tem um fator W nesse quesito aqui. E agora a gente vai desvendar a próxima forma. Espero ter ajudado.